Aí quem for chegar, vai chegando depois aí. Eu não vou nem dar o resumo, eu sempre vou dar um resuminho do que a gente falou na última aula, mas eu nem vou dar esse resumo porque eu acho que ficou bem resolvido o assunto. A gente falou na penúltima aula a gente falou de efeitos de modulação, né? E na semana passada o Agostinho falou da parte de regulagem. Espero que vocês tenham gostado lá da aula dele. E acho que deu para esclarecer bastante coisa ali, né? E hoje a gente vai dar continuidade aqui à aula 9, então vamos falar sobre efeitos de ambiência, reverbs e delays e efeitos dinâmicos, né? Então, sem muitas delongas, vamos falar começar falando do reverb, né? Então, reverbs e efeitos de ambiência têm a função de simular ou recriar os fenômenos produzidos por um determinado espaço acústico, que vão desde um pequeno quarto a um grande ginásio ou catedral. Então, por isso que é chamado de efeito de ambiência, né? A ideia é recriar o efeito que acontece quando você está no ambiente. Acho que todo mundo aqui já teve a experiência de entrar num ambiente vazio, numa sala de uma casa que seja vazia, você tem ali um eco natural, uma reverberação natural. Talvez vocês já tiveram também a experiência de entrar numa catedral de uma igreja católica, não sei se vocês já tiveram, ou luterana, tem um teto muito alto, né? Eles têm aquele teto meio em forma de cúpula, assim, né? Então você tem uma reverberação, um eco, inclusive as catedrais eram construídas dessa forma de propósito, para poder ajudar no canto coral, canto gregoriano principalmente, que era no período da Idade Média, era muito comum, né? Naquele período. Então era feito pensando nisso. Então, um efeito de reverb ou efeito de ambiência tem essa ideia de simular, de criar aquela mesma sensação que você tem quando você está num ambiente vazio. E tem vários tipos de ambientes. Você tem desde ambientes pequenos, como ele citou ali, um pequeno quarto, um grande ginásio ou catedral, né? Aí continuando, nesses ambientes acústicos naturais, a reverberação se dá graças à reflexão-resposta do som em diversos pontos de variadas superfícies, como paredes, teto, chão, etc., né? E como as distâncias percorridas pelo som nas superfícies não são iguais, a percepção do sinal refletido é propagada de maneira não inteligível, ao contrário do delay, que se caracteriza por uma ou mais reflexões que ocorrem com atrasos simétricos e determinados, possibilitando ao ouvinte distinguir o som atrasado claramente. Então vamos explicar o que eu acabei de ler aqui. Nesses ambientes acústicos, a gente chama de naturais porque são os reverbs naturais, né? Porque um pedal ele recria, ele tenta imitar aquela sensação que você tem, né? A reflexão se dá, que ele chama de resposta, né? Quando o som, a propagação do som, ele reflete em uma determinada parede, no teto ou até mesmo no chão, ou seja, o som bate e volta, tá? Inclusive é por isso que em estúdios de gravação, eu tinha aqui atrás, né, eu tirei depois que eu fiz uma reforma aqui, só ficou nessa parede aqui que vocês não estão vendo, uma parede que fica de frente para mim, eu tenho essas espumas ainda. Aqui eu tirei dessa parede toda, né? A espuma é exatamente para secar o som, da sala. O tratamento acústico, que a galera costuma falar, né? É exatamente para isso, é para tratar a acústica do ambiente. Porque às vezes você tem muita reverberação de grave, muita reverberação de agudo. Que é exatamente isso, é a reflexão. Então o som bate e ele volta. E o que ele, no texto ali, falou? Como as distâncias percorridas pelo som não são iguais, porque igual eu estou falando aqui no meu ambiente, vocês não estão me ouvindo, porque vocês estão ouvindo o som captado pelo microfone da webcam. E minha sala aqui ela tá sequinha, ela tá legal. Mas se não tivesse nada aqui, o som ele refletiria de vários pontos da parede, do teto, né? Dependendo do que você tiver, uma superfície de madeira, uma porta. Então, vários pontos diferentes que estão a distâncias diferentes da onde está sendo gerado o som. No caso da minha voz, isso poderia ser com a guitarra também. Então, isso gera reflexões assimétricas, ou seja, são reflexões que não são inteligíveis de maneira tão clara quanto um delay. Como assim? Um delay é o quê? Uma repetição, a gente vai falar melhor mais na frente. Mas quando você toca uma nota ou você canta e tem um delay, você consegue perceber claramente a repetição. É pá, né? Tá. Se tiver programado para repetir mais vezes, a gente vai falar depois disso, você vai pegar o delay fazendo isso. Pá. Né? Então, há o som e a interrupção, que é o espaço da nota e a repetição, há uma pausa, né? Então no delay é mais fácil você perceber. No reverb você percebe, porque ele encorpa o som, ele cria aquele som que você está num ambiente vazio,
mas essas reflexões elas não são simétricas, elas são assimétricas, né? Não sei se deu para entender, mas essa basicamente é a diferença aí do reverb para o delay, né? Então o que vai ser o reverb? Ele vai ser aquela sonoridade que geralmente encontramos em um banheiro ou sala com paredes azulejadas e sem cortinas ou qualquer outro material absorvente que tem como característica a diminuição gradativa das reflexões ou das respostas, né, quando o som bate na parede e volta, né? O que em inglês é chamado de reverberation time ou tempo de reverberação. As reflexões mais próximas do sinal original são chamadas de early reflections ou reflexões iniciais, tá? Então explicando o que foi falado aqui. O reverb é essa sonoridade que eu falei, você vai encontrar no quarto vazio, no ginásio, numa catedral, ou como ele colocou aqui no banheiro, os banheiros antigos que eram geralmente azulejados todas as paredes, né? Quando eles eram grandes, você conseguia perceber muito isso. Às vezes em estúdios de gravação, os caras até colocavam o amplificador de guitarra ou a bateria para ser gravada dentro do banheiro, para você pegar o reverb natural. Os caras tem histórias de gravações de grandes bandas, grandes artistas que os caras fizeram isso. Naquela época você não tinha toda a tecnologia que você tem hoje, né? Então os caras usavam algumas artimanhas para chegar no som que eles queriam, né? Então o reverb é isso, é esse efeito que dá quando você está num ambiente desse. Quando você não tem um material que absorve, né? Porque a espuma, uma cortina ou qualquer material que você usa para absorver, ele vai funcionar como uma esponja. O som vai bater, ele vai secar, então você vai diminuir a reflexão ou, dependendo do material, você vai até zerar, tá? Então o reverb vai ter como característica aqui, na parte final, né, a diminuição gradativa das reflexões, ou seja, o som bateu, ele vem com uma potência, mas quando ele vai voltar, a repetição dele ele vai diminuindo. A repetição do reverb vai tendo o que os americanos chamam de decay, que é o decaimento, né? Então, pá, ele vai caindo o som. Então ele faz isso, ó. Tá? Então, o reverb vai ter essa característica, né? Os pedais analógicos e processadores digitais criam a reverberação de que forma? Somando ao sinal original, que é o sinal seco, diversas cópias dele mesmo, porém com atrasos e amplitudes assimétricos, como demonstra a figura abaixo. Então na figura abaixo aqui acho que está bem claro. Você tem aqui a intensidade do sinal, com a setinha aqui para cima, o som original, e aqui você tem, ó, as early reflection, ou como eu coloquei aqui, as reflexões iniciais. Repare que do som original aqui, ó, que é essa primeira linha aqui, a distância das reflexões que vai decaindo aqui, ó, elas não são simétricas, elas são assimétricas. Uma está distanciada diferente da outra. Não sei se a imagem está clara aí, de forma que dá para vocês entenderem, mas dá para perceber. Então, essa é uma característica do reverb. Você tem as reflexões iniciais aqui e você tem aqui as reverberações que o pedal vai criar. Então, ele vai fazer uma cópia do próprio sinal, vai somar o sinal seco e vai gerar um atraso ali para criar essa sensação de que você está tocando num ambiente com mais reverberação. Aí você vai ajustar, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre os ajustes que os pedais geralmente têm. E na medida que o som vai caindo aqui, você tem o que a gente chama de decay, que é o decaimento. Tá? O som vai diminuindo, o efeito na realidade vai diminuindo a potência até ele morrer, entre aspas, né? Morrer entre aspas. Então, outro ponto importante de ser observado é que como se fosse final de música, né? Como é que é? É como se fosse aquele final de música, assim, né? Que vai caindo o volume. Isso, o que você está falando do final de música aí é o... Putz, me fugiu o nome agora. Fade out. Fade out. Você tem um fade in, que é quando o som começa numa crescente, né? O fade out que vai acabando. É mais ou menos essa ideia do fade out. Só que isso acontece só com o efeito. Não com o som original, mas com o efeito. O efeito você vai... Depois vocês façam um teste aí. Liga a pedaleira de vocês, liga o multi-efeito, o pedal, o que vocês tiver de reverb aí, bota e toca uma nota e deixa ela soar. Você vai perceber que ela vai ter, inicialmente, o efeito vai vir mais forte e depois você vai ter um decaimento. Tá? Isso é importante porque nos pedais, alguns vão vir com um botão de decay, que é o decaimento. Se você quer um decaimento mais longo, que ele dure mais o som, que ele demore mais a morrer, ou se você quer que ele seja mais rápido. Isso vai influenciar em como o efeito vai se portar enquanto você vai tocando. Tá? Então outro ponto
importante ser observado é que a qualidade timbrística tonal da reverberação de um determinado ambiente está relacionada ao tipo de material usado na construção de suas superfícies. E em muitos pedais ou pedaleiras é possível simular essas características. O que isso quer dizer? O tipo de parede, se ela é de azulejo, se ela é de cimento, se ela é de madeira, se ela é pintada ou não pintada, isso vai influenciar na qualidade tonal da reflexão, na qualidade tonal do reverb. Então, você pode ter uma nota original com uma qualidade timbrística, mas a reflexão dela é diferente. A reflexão dela geralmente é mais encorpada. Há uma perda aí de brilho, né? E isso vai variar exatamente de acordo com o ambiente, tá? Com a parede que está sendo usada ali para refletir. Isso é importante, ou seja, o reverb, a repetição, né? No caso do reverb, a reflexão, ela não é o som igualzinho ao som original. O que acontece mais ou menos com o delay digital. O delay digital ele repete a nota igualzinha, é a mesma nota. A galera até reclama um pouco do delay digital por isso, porque o analógico, a repetição não é igual. O analógico ele tem mais brilho, ele é mais abafado, ele é mais anasalado. O digital ele é uma repetição exata, porque é digitalizado, né? Ele copia o som e é exatamente igual. Mas eu vou falar dele daqui a pouco. Mas o reverb é menos igual ainda. Então a reflexão, a qualidade tonal dela vai ser diferente do som original. A nomenclatura usada para cada tipo de reverb pode variar de acordo com o tamanho do ambiente simulado. Aí você vai ver em algumas pedaleiras, alguns multi-efeitos, você vai ver, por exemplo, o hall, em inglês, né, reverb, né, portuguesando aqui, hall reverb. Hall quer dizer salão, você tem um reverb de uma sala grande, né, simula grandes ambientes. O room reverb, que é uma sala menor, uma sala, né? Simula salas pequenas. E o mesmo ocorre com outros tipos, como o chamber, que é o reverb de mola, ou câmara de eco, né? O plate, que é o reverb de placa, é um reverb que ele é um reverb que passa, ele é gerado por um circuito, uma placa de circuito eletrônico mesmo, né? Então são todos simulações, são todas emulações de um reverb, não é um reverb que você tem no ambiente natural. Mas o que é legal desses tipos de reverb que vem em pedais, em multi-efeitos, em plugins, em softwares, né, em aplicativos, é que eles são totalmente manipuláveis. Então você pode deixar o reverb exatamente como você quer, o que não acontece com o ambiente. O ambiente vai gerar o reverb que vai gerar. Tipo assim, você construiu lá, aí depende muito da característica do local. Mas não tem como você controlar muito isso. Não tem como, por exemplo, você chegar numa catedral católica, você vai tocar guitarra. Não sei de vocês quem já tocou, eu já tive a oportunidade de tocar com uma cantora. Eu tocava com uma cantora chamada Alessandra Rangel, toquei com ela há alguns anos. E uma vez eu fui tocar num casamento com ela na igreja católica, na catedral católica de Vila Velha. Cara, lá é gigante, o teto 10 metros de altura, assim. É muito reverb. A gente deve estar tocando lá até agora, depois de alguns anos, porque fica reverberando, cara. Você toca uma nota e embola tudo. Então é horrível. Aí não tem como eu ajustar isso, porque é um reverb natural, tá? Então o reverb faz parte da característica do local. A quantidade de pessoas dentro do ambiente também vai influenciar. Se você tem muitas pessoas no ambiente, as próprias pessoas, as roupas dela vão funcionar como absorventes, vão absorver um pouco dessa reverberação, o som fica mais seco. Mas eu não consigo controlar isso milimetricamente, eu não consigo fazer ajustes, né? No pedal, na pedaleira digital, eu consigo fazer ajustes milimétricos. Eu posso deixar o reverb exatamente no ponto que eu quero, com a quantidade de reflexão que eu quero, com o decaimento que eu quero. Então, é legal por isso. Eu posso simular salas grandes, salas pequenas, né? E por aí vai. Posso fazer até alguns tipos de efeitos interessantes. Por exemplo, eu tenho uma música, depois vocês podem procurar no YouTube, tem lá para ouvir, tem nas plataformas de streaming aí também, Spotify, Deezer, chamada Don't Cry. É um hard rock. Quem canta até o Alex, que era o vocalista da banda Fire, que eu toquei também. E nessa música tem um riff, a guitarra faz assim, pá, e tem uma caixa de bateria. Logo que eu fiz essa música, eu tive essa ideia da caixa, vim com aquele reverbzão bem década de 80. Aí na época eu falei pro cara que fez a mixagem, falei, cara, eu quero um reverbzão bem exagerado. Vocês vão ouvir isso lá. O cara bate na caixa, e em outros momentos da música a caixa tá normal. Pá!
mais sequinha. Só que nesse momento especificamente, eu manipulei o efeito de maneira artística, ou seja, a caixa não soa daquele jeito de forma natural, mas eu usei o efeito para que naquele momento ele soasse do jeito que eu queria. Eu queria que a caixa sobrasse mesmo, e é um momento que só fica só a caixa da bateria, que o riff pausa, né? Dá aquela... né? Chega a demorar para dar o decaimento. E foi uma coisa que a gente foi ajustando ali até chegar no ponto que a gente queria. Né? Eu participei do processo de mixagem e masterização do meu disco, né? Eu ficava lá, não, mais um pouquinho. Foi muito, agora volta, até chegar exatamente tanto a nível de equalização quanto a nível de efeito. Então, às vezes tem isso também. É legal você simular um reverb de um salão, de uma catedral, né? Quando você conhece os nomes, fica até mais fácil. Então, eu já sabia disso, eu falava pro produtor, eu falei, cara, eu quero um reverb tipo catedral mesmo, porque você quer um reverb mais cheio, que tem o som demora mais a cair, a ter o decaimento, a reflexão dele é mais espalhada, né? Aí fica mais fácil para trabalhar. E nos pedais também fica mais fácil para ajustar, né? Aí continuando aqui... Ô, Ricardo. Pode perguntar. Sobre esse exemplo que você tinha comentado, tocar na igreja e... Na catedral. Na catedral em Vila Velha. Tem alguns casos assim que você precisa tirar o reverb do seu pedal ou nem usar ele por conta do ambiente? Boa pergunta. Tem. Talvez o ambiente já tem uma reverberação natural. Sim, tem. Inclusive, já teve situações, não só nessa catedral, por exemplo, de eu desligar todos os efeitos de ambiência e ficar com o som mais seco possível. Eu já toquei também em ginásios, né? Ginásios de futebol mesmo, de esportes, né? Que também rola muito isso. Aí é aconselhável fazer isso também, a acústica do local. A gente já sabia. Quando era um local que a gente não sabia muito assim, quando a gente chegava na passagem do som, a gente já olhava e já falava, aqui vai ser complicado. Aí você sabe que você tem que estar olhando muito para os músicos para errar o mínimo possível, porque a acústica fica ruim, logo acaba influenciando, e você se ouviu ou não se ouviu, o som embola, então rola muito isso aí. E às vezes é o contrário, às vezes o ambiente que você vai é um ambiente muito seco, aí você colocar uma ambiênciazinha é legal para dar uma molhada no som, né? Deixar o som mais molhado, o reverb. Então o reverb tem muito essa característica. Eu gosto muito de reverb. Eu tenho um amplificador da Pivot, eu tenho um reverbzinho lá de mola e eu boto um reverbzinho lá justo do jeito que eu quero. Agora, quando eu vou tocar num ambiente que eu vejo que não tem necessidade, eu zero ele, né? Mas eu boto assim para dar aquele, né? Aquela, como eu falei, aquela ambientada, não ficar o som tão seco. Hoje tem os caras que usam aí uma quantidade grande de reverb, a galera de worship aí que toca em igreja, os caras usam muito aquele shimmer, né? O shimmer, ele é uma espécie de reverb, um reverb que sustenta mais o som. E eu particularmente não gosto assim pro meu som, mas para essa vibe aí rola, rola legal. A galera usa bastante. Eu até usaria, eu não tenho nenhum pedal. A NIG está desenvolvendo um pedal de shimmer, não chegou pra gente ainda, mas quando chegar eu vou usar provavelmente em uma música ou outra, ou num trecho, ou numa introdução, um dedilhado. O que essa galera de worship aí, o que enche o saco é que eles usam em tudo, o tempo todo. Então o som da guitarra fica muito artificial, na minha opinião, o tempo todo. É um exagero, né? Aí eu não curto muito. Mas rola muito isso aí que você falou, de às vezes você tem que tirar o reverb dependendo do ambiente. Essa coisa da ambiência está muito relacionada ao ambiente que você vai tocar, né? Senão você acaba embolando, cara. Acaba realmente embolando o som e não é legal. Então aí, ó, tem um pedal... Chegar a faltar reverb dificilmente acontece, né? Não, às vezes pode acontecer de você ter um ambiente mais tratado, que é mais sequinho. Eu já toquei, por exemplo, em teatro, cara. Teatro você tem aqueles cortinão atrás, é tudo, às vezes o som no local é muito seco. Às vezes. É mais raro de acontecer. Mais, né? Isso, aí você pode dar uma compensada. É mais raro acontecer isso, entendeu? Uhum. Na realidade, o mais comum de acontecer é ambiente que não tem tratamento acústico, que é horrível, que reverbera pra caramba, que embola, enfim. Aí você tem aqui, ó, os botões
de controle mais comum nessas unidades são o Effect Level, ou Mix, o nome já diz, né, para você regular a quantidade de sinal com efeito. O Decay, que eu falei que é o decaimento, ajusta a velocidade da diminuição das reflexões. Então lembra que o som bateu na parede, ele vai refletir, mas ele vai descendo. Tá? No pedal você consegue ajustar a velocidade do decay. Se você quer que o som das reflexões acabe mais rápido ou acabe mais devagar. O Tone, que é para ajustar a tonalidade do efeito, aquilo que eu falei que vai simular determinados ambientes. Tá? Aí você pode ter um reverb com mais brilho, um reverb com menos brilho. Repare que eu estou falando aqui do reverb, não estou falando do som original. O som original continua sendo o som original. Mas junto com esse som original você ouve o reverb. Aí você quer esse reverb como? Com mais brilho? Com menos brilho? Então esse botão de tone aqui vai ajustar. E o time, alguns pedais, não são todos, vem com esse controle que vai ajustar o tempo do reverb. Né? Então os controles podem variar em quantidade e nomenclatura de acordo com a marca e modelo. E alguns vêm com controles que selecionam o tipo de sala, como hall, room, chamber, o catedral, né? O cathedral, que eu acho que é em inglês, né? Eu não sou muito bom de inglês não, mas você vai ter lá o modelo aqui é o Spring Reverb, que Spring é o reverb de mola, né? Por aí vai. Inclusive tem alguns modelos aqui, ó. Esse pedal aqui é sensacional, que é o Verbzilla da Line 6. Por que ele é sensacional? Porque ele tem muito recurso. É um pedalzinho pequeno, ele é pesado até, eu já tive dele. E ele tem vários tipos de reverb, então tem vários ajustes que você pode fazer com ele. Ele é bem completo. Tem esse landscape aí, o SRV1 Spring Reverb, que é um reverb legal. Barato, tá aí a opção, já tive também. É legal, ele é mais simples, são 3 botõezinhos ali, não tem muitos ajustes, mas ele é honesto, o som dele é bacana. Então se você usa um reverb só como complemento, ele não é um timbre principal no seu som, é uma opção boa. E você tem esse Boss Digital Reverb aqui, o RV5, que é muito bom esse pedal, não tive, mas já toquei com ele. Ele tem até delay, né? Então é um pedal bacana, qualidade boa. Não é baratinho, é caro, é daquele pedal tamanho tradicional da Boss, mas é bacana. E continuando aqui, a gente vai ter o delay na sequência. Delay, a gente sabe que quer dizer atraso em inglês, né? Nada mais é que a combinação... pode perguntar, cara. Ainda sobre o reverb. Reverb de pedal e amplificador funciona a mesma coisa? Eu já vi fotos de reverb de mola. Então, assim, isso. Esse reverb de mola, o sinal vai ser gerado pela vibração da mola. Né? Você vai ter os tipos de reverb diferentes. A ideia é a mesma. A ideia é recriar o som de uma reflexão assimétrica. Né? De forma resumida seria isso, que é o que a gente comentou no começo da aula. Mas a forma como é feito isso é diferente. Você pode fazer isso de maneira digital, de maneira analógica. Você pode fazer por um circuito, que é o plate reverb, que é um circuitozinho que vai criar aí o efeito do reverb. E você pode fazer isso através de um reverb de mola, que ele vai atrasar o sinal passa pela mola, então ele atrasa e até os amplificadores com reverb de mola, quando você balança ele dá um estalo, não sei se você pegar um amplificador de reverb mola, ele mesmo desligado, não faça ele desligado, que pode danificar, mas pega ele desligado, dá uma balançadinha de leve assim, ó. Que a mola balança, a mola vibra assim e dá um barulhozinho. Ele é gerado através da vibração da mola ali, o sinal passa pela mola e dá esse atraso. É só a maneira que é gerado, né? É um modelo mais antigo de reverb, mas que ainda se utiliza hoje, né? O meu amplificador, o reverb é de mola. Aí tem amplificadores que vêm com reverb digital, que o processamento é digital, né? E por aí vai. Esse no caso desse landscape ali que você colocou como exemplo, da reverb de mola, é o mesmo esquema então, só que... Não, mas esse da landscape, ele é um pedal, ele é um... Como é que eu diria? Ele tem um circuito igual de um pedal tradicional, ele não tem uma mola dentro. Ele coloca como Spring Reverb, que a ideia dele é imitar o som de um reverb de mola. Tá entendendo? Entendi. A ideia dele é exatamente essa. Porque os reverbs de mola eles ficaram muito famosos nas décadas de 80, 70 ali. Os amplificadores vinham muito com reverb de mola. Então, aí eles acabaram colocando meio que de marketing, né? Tipo assim, tentaram simular o som do reverb de mola. Tem gente que não consegue perceber muito a diferença de um reverb para o outro, não. Tá? É um efeito que está mais atrás, né? Mas tem gente que é mais chato. Pô, esse reverb não é legal, esse reverb soa meio artificial. Ou esse é mais bacana, esse é
aveludado, por aí vai. Ok. Beleza? Então vamos pro próximo aqui, delay. Delay, como eu estava falando, é atraso, né? Nada mais é que a combinação do som original com ele mesmo, porém atrasado em alguns milissegundos. E diferente do reverb, que tem como características atraso assimétricos, o delay tem como características atrasos simétricos, permitindo o ouvinte distinguir o som atrasado e percebê-lo claramente. A distância que há entre o som original e a primeira repetição é chamada de delay time. E da mesma maneira que acontece com o reverb, as repetições do sinal vão se reduzindo gradativamente, que é o decay que a gente já comentou. Para criar o efeito de delay, os processadores realimentam o próprio eco, que é mandado novamente à entrada, produzindo ecos do eco. Assim, o número de repetições, os ecos, né, pode ser ajustado pela quantidade de realimentação, que é o chamado feedback, de acordo com a figura ao lado. Então, como que acontece? A figura aqui, similar àquela que a gente viu anteriormente, aqui é o delay. Então, você tem a intensidade aqui mais uma vez, setinha. Você tem o som original, que é a primeira linha aqui, e você tem os delay times, os atrasos. Repare que aqui, ó, a distância de uma linha para outra já está simétrico, tá vendo? Não é assimétrico igual lá. Lá as distâncias variavam, né? Então aqui é mais nítido, você consegue perceber claramente a nota e as repetições. Então seria isso aqui, ó, tá, né? Toquei uma nota qualquer lá, então tá. Mas eu também vou ter um decaimento aqui, né? A primeira nota ela é mais alta, que é a nota que eu toquei, e as repetições elas vão diminuindo gradativamente o volume, que é o que acontece com o delay. Você tá, até sumir, tá? Isso é o chamado decaimento. E as notas que vêm depois da primeira nota é o eco, né? Ou o delay. E o delay time é a distância que você vai ajustar da nota para a repetição. Que tempo que você quer que essa repetição aconteça? Você quer que essa repetição seja logo depois, tipo tá? Ou você quer que ela segure mais tempo? Tá. Ou você quer mais rapidinho? Tá. Né? Isso é chamado de delay time. Você vai ajustar isso aí em milissegundos. Então, ó, continuando, alguns modelos vêm equipados com a função tap delay. Tap é tapa, né? Que permite ajustar o tempo de atraso através de duas pressionadas no switch do pedal, que grava o tempo entre uma nota e reproduz em forma de delay, né? Que é isso? O tap delay, a NIG inclusive tem um pedal que é o tap tempo delay. Você pode, através do switch, dar duas pisadas. Ele vai calcular o tempo entre a primeira e a segunda pisada e vai ajustar o delay, ou seja, você não precisa abaixar lá no delay time e fazer o ajuste manualmente. Para que serve isso? Para você ajustar o tempo do delay no andamento da música. O baterista pode começar a tocar e às vezes ele perde um pouco o ritmo. Para quem usa o delay muito no tempo da música, né? Aí você pode fazer esse ajuste no pé, na hora. Você percebeu que o batera atrasou um pouquinho, aí você vai lá e pega o tempo dele, né, do andamento, 1, 2, 3, 4, pá. Aí o delay já ajusta automaticamente para o tempo da música. Aí daqui a pouco você percebe que ele adiantou um pouquinho, você vai fazer o mesmo processo, tá? Agora, isso é para quem toca muito com delay no tempo da música, quem trabalha de maneira ajustada. Existem alguns músicos que fazem muito isso. David Gilmour, do Pink Floyd. A música Another Break the Wall, cara, aquela introduçãozinha que ele faz lá, tem um delayzinho no tempo da música ali certinho. Aquela música que eu não vou lembrar o nome agora do cantor da banda, vocês conhecem, mas o tema do filme Rock, que tem uma guitarrinha, né? Começa com uma guitarrinha abafadinha ali, tem um delay no tempo ali certinho, aquilo ali foi ajustado milimetricamente, né? Quer ver outro exemplo? Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses. Quando você olha o Slash tocando ao vivo, você percebe que o número de paletadas que ele dá é menor do que as notas que você ouve. Ou seja, o delay está fazendo uma parte do serviço ali, que deixa legal, dá um efeito bacana, né? Então, se o delay inclusive não estiver bem ajustado, não dá o mesmo efeito que você teve no disco. Inclusive, eu tenho aqui a biografia. Como é que é? The Edge. Perfeito, exemplo perfeito. O The Edge é mestre, né? Usa muito, cara.
Hã? Sim, ele é uma referência. Referência, assim, quando fala de delay. É incomparável. Incomparável. Não, eu gosto muito do trampo que ele faz. Sabe usar muito bem, não só delay, mas fuzz, wah-wah, modulações, filtros. Ele timbra bem demais, né? Eu gosto muito. Mas esse lance do Guns tem uma história interessante. Eu tenho aqui a biografia do Guns, tem a biografia do Slash. Eu sempre fui muito fã, eu sou fã assumido do Guns N' Roses. Gosto pra caramba. Eu peguei aquela fase lá inicial deles, né? Então acompanho, nunca deixei de gostar. Então tem aqui tem um livro dessa grossura assim da biografia deles, com um monte de foto e tal, a história dos caras. Tem a biografia do Slash, tem a biografia do Duff. E na biografia dele, não lembro se é na biografia do Slash ou da banda, que conta que quando eles entraram no estúdio para gravar essa música, não tinha esse delay. Esse delay foi a ideia do produtor. Olha que interessante. Ele fazia o riff, que eu vou pegar para vocês aqui, vou ver se eu lembro aqui, tá? Ele fazia o riff assim, ó. Como é que é? Aqui eu tô fazendo como ele fazia, sem um delay. Aí o produtor ouviu e falou, cara, tá faltando alguma coisa aí. Aí quero um delay. Aí, se eu me lembro bem da história, parece que o Slash saiu para comprar e voltou com um DD3 da Boss. É exatamente isso. E ele voltou, eles mexeram lá, ajustaram e gravaram. Aí dá aquele efeito, né? Que é diferente. Aqui você ouve, tem um efeitozinho aqui da própria paletada. Mas quando ele faz isso com delay, fica muito mais bonito. Então, assim, são formas de se usar o delay de maneira artística. Lembra que eu falei? Você vai usar o efeito para criar um padrão rítmico. O The Edge, né, que o Diego lembrou aí, ele usa muito isso, cara. Muito. Ele usa o delay como um complemento. Aliás, o The Edge, para mim, é um dos caras que mais usa o delay de forma artística. Ele bota o delay... Ele manipula o delay assim, como um pintor usa um pincel para pintar um quadro, sabe? Ele é brilhante no uso do delay. O Gilmour também faz isso do Pink Floyd, mas é uma outra vibe, né? Eu diria que o delay para o The Edge ele é muito mais importante do que o Gilmour. O Gilmour já vai usar mais como ambiência, né? Vai ter também, como em Another Break the Wall, ele usa ali dessa forma, mas você não vê presente em todas as músicas. Enfim. Vale a pena pesquisar. Na década de 60, o efeito de delay ele era obtido através da câmara de eco, que era uma caixa onde o som era gravado magneticamente e executado novamente em vários cabeçotes de leitura, similar a um gravador de fita cassete normal. Não sei se vocês dois pegaram, não sei a idade de vocês dois, mas eu peguei a época da fita cassete, aquela fitinha que você botava, você tinha um cabeçotezinho de leitura, de vez em quando você tinha que pegar um algodãozinho com álcool para limpar, época boa, né? E... O efeito da década de 60 de delay era chamado câmara de eco. Inclusive tem alguns efeitos de delay que simulam o efeito da câmara de eco. Que ele era bem fechado, ele era bem nasal. E ele tinha uma degradação natural do efeito. Por quê? Eram vários cabeçotes de leitura colocados um após o outro. Esse gravava o som original, que jogava para esse, que gravava e jogava para esse, que já gravava e jogava para esse. Então, quando ia gravando e jogando para outro cabeçote de leitura, acontecia uma degradação do sinal natural, ou seja, o sinal ia perdendo a qualidade cada vez mais, brilho, ia perdendo potência, aí que surge a questão do decay também, né? Mas isso ficou característico do som que a gente ouve nas bandas, nos guitarristas da década de 60, né? E é muito legal essa degradação, que ficou característico. Aí logo depois surgiu o delay analógico, mas só na década de 80 é que apareceram os delays digitais, que tem como vantagem a maior capacidade de armazenamento do sinal, gerando assim delays de mais de 1 segundo, onde o sinal é armazenado em um buffer, que é uma espécie de circuito, vai ter uma aula que eu vou falar melhor sobre buffer, por um certo período de tempo, para depois ser reenviado para a saída do pedal atrasado. Porém, alguns guitarristas ainda preferem o time dos delays analógicos. Por quê? O delay digital ele é perfeito. Aí você pode pensar assim, pô, mas não é melhor ele ser perfeito? Então, o som que você ouve da década de 60, que os caras usavam, não era perfeito. Tinha uma degradação natural
por causa dos cabeçotes lá da câmera de eco. Então, o que a gente está acostumado a ouvir é o efeito com defeito mesmo, né? Esse que é o problema. Então, quando você ouve um delay digital, ele é muito limpinho, ele é muito bonitinho, ele é muito perfeito. Ele é uma repetição perfeita do sinal original. E como ele é digital ele não tem degradação nenhuma. Então, as repetições são sempre iguais, tá? Então, muitos guitarristas às vezes não gostam tanto de delays digitais, porque vão falar que ele é muito limpinho, muito perfeito. Aí, o que as empresas começaram a fazer? Começaram a colocar um botão de tone, para você ajustar e tirar o brilho, deixar o som mais aveludado, o som do delay. Quando você bota um pedal de delay analógico com um pedal de delay digital, você percebe nitidamente a diferença de um para o outro, né? A repetição do delay analógico ela é mais fechada, ela é mais atasalada, parece que você cortou o brilho, parece que você botou um pano na frente, você tem a repetição. E isso é legal porque o efeito fica mais atrás, ele não fica tão na cara. Ele está ali, ele é importante, mas não está tão na cara. Aí as empresas começaram a botar um botão de tone para poder simular esse efeito aí. Mas mesmo assim, alguns músicos vão falar que ainda preferem os pedais analógicos. Aí talvez você possa me perguntar, tá, mas por que eu tenho que usar então um digital se eu tenho um analógico? Aí que tá. Se você precisa de algo com mais tempo de armazenamento, com um espaço entre a nota original e o delay maior, você vai precisar de um delay analógico. Porque os delays, um delay digital, porque os delays analógicos, eles são limitados. Até um certo ponto eles vão de repetição. Por exemplo, o pedal da Nig, o Tap Tempo Delay, ele vai de 50 a 600 milissegundos de repetição, ele não passa disso. Você não consegue trabalhar com delay analógico passando disso aí. Se você precisar de 1000 milissegundos, né, aí você vai ter que ir para o digital. Você não vai conseguir. Então, aí você tem isso, né? Você tem essa limitação do delay analógico que com o digital consegue resolver. No digital também tem uma vantagem, principalmente aqueles que tem visor digital, que tem botão ali que você consegue ajustar, em algumas pedaleiras tem, você consegue botar o delay, ajustar, fazer um ajuste fino, um ajuste exato. Porque no pedal ali analógico, você tem que mexer no botão ali, rodar para lá e rodar para cá, mas vai muito no ouvido, ele não é preciso. Vamos imaginar que você precisa de um delay de 722.3. Como você vai fazer isso no pedal? Não dá. Agora, eu lembro quando eu tinha a GT8 da Boss, no botãozinho lá você botava pontinho por pontinho. Você fazia um ajuste, conseguia botar 722 e depois unia no outro botãozinho um ajuste fino, ponto 3. Então, é sensacional, porque você consegue botar um ajuste preciso. Então tem as vantagens e tem as desvantagens para ambos, tá? Mas hoje, com o avanço da tecnologia, a maior parte dos processadores de efeitos que trabalham com conversão AD, que é o analógico digital, nós já falamos, vem com resolução de 24 bits que emulam com mais fidelidade a sonoridade do delay analógico. Então hoje está cada vez melhor a qualidade dos delays. Outra observação importante, antes de passar para o próximo tópico ali, que é o delay versus BPM, você pode ter o delay analógico mono e o delay analógico estéreo. O mono ele vai ser aquilo que você ouve numa caixa de guitarra, que é o tradicional, né? Mas numa gravação, o delay estéreo ele toca de um lado, depois toca do outro. Uma repetição de um lado, outra do outro. Dá aquele efeito. Se você estiver ouvindo no fone, por exemplo, é bem legal. Porque ele joga para a direita e joga para a esquerda, joga para a direita e joga para a esquerda. Quando fala o delay estéreo, não quer dizer que o delay sai dos dois lados, não. Porque ele sempre sai dos dois lados. Mesmo que ele seja gravado com um delay mono. Só que ele não tem essa mudança de balanço, né, de um lado para o outro, tá? Que acontece com o delay estéreo. É bacana o delay estéreo. Quando você trabalha direitinho, sabe ajustar, como é que eu diria? Deixa a música com um swing maior. Principalmente se você usa o delay ali no tempo da música, no beat da música. Novamente citando o The Edge, no YouTube, ele faz muito isso. Você consegue no fone do ouvido perceber que a guitarra, o delay vem pra cá uma hora, vem pra cá, faz aquele jogo LR o tempo todo, que é o efeito estéreo, né? Se eu não me engano, em um Welcome to the Jungle, ele é colocado estéreo também, lá e cá, lá e cá, lá e cá. E até Pode perguntar. Então, só para finalizar essa parte, até o pedal de delay digital, que é estéreo, ele tem duas saídas. Você pode ligar dois amplificadores, mandar o sinal para um lado e o sinal para o outro. Aí o efeito ele vai passear de um amplificador para o outro. É bacana isso. Pode perguntar, Ilan. Tem aqueles delays digitais que simulam analógico também.
Então, os caras. É o digital, cara. O processamento é digital. Esse que eu falei que vai ter o botão de tone ali, ele vai exatamente tentar criar o som do analógico. Ele vai dar uma veludada no som, vai tirar um pouco do brilho ali. Né? Porque o analógico, a repetição não é perfeitinha igual ao digital. Tá entendendo? Então, é isso. A Boss, por exemplo, o primeiro delay digital que eles lançaram, se eu não me engano, foi o DD3, que é um branquinho. Hoje já está em, sei lá, em qual número, já tem vários, DD7, DD8, tem vários. Esse DD3 eu tive ele, cara, é lindo o som desse pedal, muito bom. Foi o pedal que o Slash gravou, o Welcome to the Jungle. Aí a partir dos outros modelos vieram com mais recursos, aí com vários tipos de delay. Você tem o ping-pong delay, você tem o reverse delay, você tem o hold delay, tem vários tipos de delay que eles foram inventando e criando. O reverse delay, por exemplo, ele é o contrário. O sinal ele não é gerado assim e depois ele vai ter um decaimento. O reverse delay vai inverter o sinal. Ele vai fazer assim. Ele vai começar do mínimo pro depois vai aumentando. Aí tem tem gente que vai usar isso aí de maneira artística, tá entendendo? Para criar um riff, para criar um efeito, enfim. É legal para criatividade, né? Se o cara souber usar. Ricardo, particularmente, o delay e reverb, para mim, são efeitos complementares, não são efeitos tão... Por causa do meu estilo. Você vai ter ele para criar uma ambiência, para encorpar, para deixar o som mais bonito. Mas não é, por exemplo, primordial igual é pro David Gilmour, pro The Edge, entendeu? Esses caras usam muito efeitos de ambiência, então é diferente. Mas mesmo o digital tentando simular o analógico, ele vai ter esses problemas, aspas, né, que você comentou do analógico. Sim. Que é muito perfeito. Sim, hoje, como eu tô falando, cada vez mais eles estão conseguindo chegar mais perto da perfeição, né? Simulando com mais qualidade. Mas sempre vai ter essas diferenças. Os puristas, os caras que são mais puristas, vão falar que ainda tem diferença. Que, eu consigo perceber. Aí tem uns caras que são chatos também, né? Você pega um cara igual o Eric Johnson, cara. O Eric Johnson fala que consegue descobrir a marca da bateria que você está usando. Se você usa pedal com bateria de 9 volts, ele fala que a bateria ele cita uma marca lá, tem um som melhor que a bateria aquela Duracell. Ele fala que ele prefere o timbre da bateria, ele cita uma marca lá. Pô, você vai falar o que a bateria vai influenciar? E eu já vi outros guitarristas falando que influencia. A qualidade da bateria vai influenciar. E esse lance aí de bateria, cara, é doideira. Você já deve ter ouvido falar no guitarrista Antimons, né? Eu tive a oportunidade de tocar com ele. Eu abri 2 eventos dele aqui e tive a oportunidade de ouvir até um elogio dele, né? Foi massa, assim. O cara andou no meu carro, bicho. Eu fui buscar o cara no hotel aqui. Ele tocou aqui em Vila Velha, né? Eu nem acreditei, assim, o Sidney Carvalho, que era o cara que estava organizando, ele me ligou e falou assim, cara, você mora aqui perto do hotel, né? Ele ficou na Praia da Costa aqui, né? Eu falei, sim, moro aqui pertinho, cara. Eu moro em Taparica. Fica uns 5, 10 minutos. Ele, então você que vai ficar com a incumbência de levar o Andy lá para passar o som, para tocar. Eu falei, pô, claro. Mandei lavar o carro, né? Deixei o carro um brinco para poder passar e levar o cara. E, pô, o cara andou no banco do carona do meu carro, bicho. Fui lá, passei, peguei o cara lá. Detalhe, o cara não usa nenhuma fonte de alimentação. Todos os pedais dele são todos alimentados com bateria. Eu fiz questão de ajudar ele a montar os equipamentos, né? Fui hold dele, entre aspas, né? Pra ver o que o cara usava. Uma passagem de som, não tinha ninguém, né? Montando os equipamentos para que ele fazia. Quando eu abri a bolsa dele assim, tinha uma pancada de bateria de 9 volts, novinha, lacrada assim. Ele viaja muito, então já fica ali. Ele já compra, já deixa lá. E quando a bateria acaba, ele vê que a bateria está fraquejando, ele já manda, troca ali na hora, tira o pedal, mas não tem energia, não tem fonte. Todos os pedais são alimentados com bateria 9 volts. Dorme com esse barulho. Aí, quando ele foi questionado sobre isso, ele falou que o som com a fonte, o som muda. A alimentação da fonte influencia no funcionamento do pedal. Meu ouvido, ele é assim, ignorante nisso aí, não consigo pegar não, mas eu não vou falar aqui que é mentira, porque o som do Andy Timmons é muito bom. Não sei se vocês conhecem, mas ele, pra mim, hoje é um dos maiores timbres de guitarra atualmente. De guitarra rock, assim, ele timbra demais, assim, né? Então, é bacana. Bom, aqui, galera, tem uma tabelinha, né? Para quem quer ajustar o delay no tempo da música,
né? Eu não vou nem explicar muito, vocês podem ler aqui. Você tem aqui, ó, por exemplo, tempo em bits por minuto, seria o BPM, né? 20 BPMs, 25 BPMs, 30. Na outra página vai até 210 BPMs, né? Você vai ter que tipo de figura rítmica que você quer que o delay faça. Se a música está em 20 BPMs e você quer que o delay repita uma semínima, o ajuste vai ser aqui o 3, né? Ou, aliás, 3 semínimas, 1,500 semicolcheia, 750 colcheia, 750 semicolcheia, ou o quarter note triplet, né? E por aí vai. Então aqui você vai ajustar de acordo com o que você quer tocar. É legal você experimentar isso com o pedal, com a pedaleira, para você saber usar, né? Aqui até falo, eu até escrevi que guitarristas como The Edge e David Gilmour, né, são mestres para isso. Para fazer, você pode fazer o cálculo na calculadora também, 60 mil pelo tempo da sua música em bits. Aí você vai ter o ajuste que você tem que fazer perfeito. Aí você pode perguntar assim, Ricardo, mas meu pedal não dá para fazer isso porque ele não tem lá o visor digital para me saber o número exato do ajuste. Não tem como eu colocar, por exemplo, 750, né, de ajuste, né, de 750 milissegundos. Aí realmente não tem, vai ter que ser na mão, vai ter que ser no ouvido mesmo. Agora, quem trabalha com pedaleira, eu uso aqui, por exemplo, o Guitar Rig. No Guitar Rig dá para você fazer esse ajuste aí milimétrico, então é bacana também de experimentar. E os botões de regulagem mais comuns que você vai encontrar vai ser o Delay Level, o nome já sugere aí o volume do som atrasado, o Delay Time, que vai ajustar a distância, você pode, igual no pedal da NIG que eu falei, vai de 50 a 600 milissegundos. 50 milissegundos é uma repetição bem próxima do som original, então papá, tá. Quanto mais você aumenta a repetição, mais vai demorar para a repetição acontecer. Então, tá. Aumentou mais, tá. Né? Então, o delay time é o tempo do atraso. Quanto tempo demora para o atraso acontecer. O feedback controla o número de repetições que o delay terá. Ou seja, feedback é resposta, né? Se você zerar o feedback, o delay vai repetir uma vez só. Então vai ser tá. Tocou a nota, tá. Se você aumentar um pouquinho o feedback, ele vai repetir mais algumas vezes. Ele tá. Se você botar o feedback no máximo, ele vai tá. Ele vai demorar mais a acontecer o decay, o decaimento, porque o feedback, a resposta está ampliada, né? Então isso é importante. E outras unidades vão ter recursos adicionais, dependendo da marca, do modelo, né? Você pode ter o tap tempo, que eu falei, que é para ajustar o tempo. Ping pong, que é o delay que dá uma ideia de ping pong, que está indo e voltando. Você vai ter o reverse, o hold, que são as repetições infinitas, ele fica repetindo sem ter o decay. Você tem o multi-delay, por aí vai. Aí você vai ter várias unidades, tem unidades de delay digitais, que são bem legais, que você pode inclusive programar os delays, deixar ali programados para músicas diferentes, e você pode mudar de acordo com o que você quer. Eu dei alguns exemplos aqui básicos, o DD3 da Boss, o 680 DOD e o DR10 da Ibanez, né? 2 digitais e o DOD que é analógico, mas tem muitos modelos de pedais aí, pedais de boutique e por aí vai. Bom, não sei se você tem alguma dúvida aí, se não tiver a gente pode passar para a segunda parte aqui, que são os efeitos dinâmicos. Tranquilo? Vamos lá, efeitos dinâmicos, são chamados de efeitos dinâmicos aqueles que controlam a amplitude. Lembra que a amplitude é o tamanho da onda, né, do sinal. Os efeitos mais comuns desse grupo são compressor e limiter. Vejamos como se dá o funcionamento de cada um deles. Compressor e limiter são basicamente o mesmo efeito, né? Mas como é que vai funcionar aqui o compressor, por exemplo? Basicamente o que o compressor faz é padronizar o sinal de áudio, reduzindo nos pontos onde o volume é excessivo e elevando nos momentos em que o sinal está fraco, tá? Os controles que geralmente compõem essas unidades são level, volume do efeito, tone, o ajuste tonal, o ataque, controla o tempo de ação da compressão, se você quer que a compressão comece a agir mais rápido ou mais devagar, e o nível da compressão, que é a quantidade de compressão adicionada ao sinal. Então, o que é a compressão? Você já viu uma gravação, você gravar um riff de guitarra, você vai ver que vai ficar representado assim lá no programa, né? E você vai ter os picos e vai ter alguns momentos onde a onda fica mais baixa. O que o compressor faz é padronizar o sinal, deixar o sinal mais paralelo, como se
a onda subisse e descesse o mesmo tanto, ficasse uma onda mais padronizada. É isso que o compressor basicamente ele faz. Ele vai deixar o som, ele vai influenciar na dinâmica, né? Por isso que o nome dessa categoria são efeitos dinâmicos. Você vai mexer na dinâmica do sinal. Alguns músicos até vão falar que não gostam de compressor, porque eles vão dizer que o compressor tira a dinâmica. Ele deixa o som mais retão, assim, né? Mas às vezes é algo proposital. Em alguns estilos de músicas, como o funk, né? O funk não brasileiro, mas soul music, né? Black music, é muito usado o compressor. Country, guitarra limpa, aquelas guitarrinhas instaladinhas de country, ou algum tipo de guitarra mais rítmica, assim, usa muito compressor. Porque ele deixa a paletada mais uniforme, né? Mais, como eu falei, a onda mais uniforme, então é bem usado. Eu gosto de usar o compressor tanto para som limpo quanto para distorção. Para som limpo, para deixar o som mais uniforme, e para distorção, para dar mais uma comprimidazinha no sinal e você dá um punchzinho um pouco a mais na distorção, é bacana. Exemplos, você vai ter o Keeley Compressor Carl, o Lee Jackson La Compressor e o Vox Snake Charmer Compressor. E tem esse aqui da Marshall, que é bem legal também, compressor bem bacana. O compressor ele vai atuar no sinal de forma igual. Tá? Então você imagina que no sinal você vai ter momentos da onda onde vai ter picos, a onda vai em cima, e você vai ter momentos onde a onda não foi muito, né? Então você vai no compressor padronizar para que todas as ondas, tanto as que não foram muito e as que foram demais, fiquem no mesmo padrão. Tá? Então ele vai pegar as ondas que passaram e jogar para baixo, e vai pegar as ondas que não chegaram e jogar para cima. Que a ideia é deixar o som mais uniforme. Basicamente é isso que um compressor faz. E o limiter? O nome já diz, limiter. Ele vai trabalhar só nas notas da ponta. Então ele vai pegar as notas que estão passando e vai dar uma achatada. Não vai trabalhar tanto nas notas que não chegaram. Tá? Resumindo, o que o limiter faz é isso. Mas o limiter não deixa de ser uma espécie de compressor, porque ele está comprimindo o sinal, está comprimindo a onda. Aí você vai ter alguns modelos aqui, que é o Behringer Compressor Limiter, o Karl Martin Compressor Limiter e o Ibanez Compressor Limiter. Aí você vai ter também o Compressor Sustainer. O Sustainer, Compressor Sustainer, vai fazer o contrário que o Limiter faz. Ó. O Sustainer, comparado ao Limiter, faz a outra parte do trabalho de um compressor, elevando o sinal fraco. Então, aqueles momentos onde o sinal não chegou, onde a onda ficou um pouquinho mais baixa, onde a paletada foi um pouquinho mais fraca, ele vai pegar e levantar para deixar ele mais uniforme, mas ele não vai mexer na ponta, tá? Então ele seria basicamente aí o contrário do limiter. Ao invés de limitar, ele vai subir as notas que não estão tão altas, as frequências, desculpa, né, que não estão tão altas. Isso vai gerar uma maior sustentação no som. A gente chama, os americanos, né, no Brasil a gente chama também de sustain. O som fica com mais sustain ou sustentação, ele dura mais. Né? Também você vai ter basicamente os mesmos controles, né? Level, tone, ataque e sustain. Né? Eu não me prendo muito a esses nomes porque isso vai variar em quantidade e o tipo, né, de marca para marca. Tá? Então sempre você tem que ler o manual. Comprou um pedal, adquiriu, leia o manual para saber o que cada botão faz. Por mais que você já saiba o que o efeito faz. A parte primordial nossa é saber o que o efeito faz. Então você já sabe que o compressor ele atua igual comprimindo as ondas mais altas, as frequências mais altas e pegando as ondas mais baixas e elevando, né? Comprime e eleva, compressor. O limiter só comprime e o sustainer só eleva, tá? Então é como se o limiter e o sustainer se dividisse o que um compressor faz, ok? E para finalizar aqui, outros pedais de efeitos aqui. Eu vou dar uma adiantada, depois vocês leiam lá no material que eu vou mandar para vocês. Mas é tranquilo, você tem aqui o primeiro Noise Gate. Por que eles estão em outros pedais de efeitos? Porque eles não se enquadram, eles não são distorção, eles não são modulação, não são ambiência, né? Não são efeitos dinâmicos, né? Mas estão ali presentes. O primeiro deles aqui é o Noise Gate, algumas marcas vão chamar de Noise Suppressor, né? Que é isso? A função do Noise Gate ou Noise Suppressor é de atenuar o sinal à medida que a sua amplitude vai diminuindo, ou seja, eles cortam o sinal quando chegam a certa intensidade, evitando assim ruídos de fundo. Você pode ajustá-lo para que ele abra o gate, né, que a gate é grade, portão, a passagem do som somente a partir de certos níveis de volumes, ou seja,
Quando você para de tocar, automaticamente ele corta o som. Porém, quando está tocando, ele permite a passagem de todo o sinal, inclusive os ruídos, que não são percebidos devido ao volume do sinal ser mais alto. O que acontece? Tanto o noise gate quanto o noise suppressor, noise é barulho, gate é portão, né? Aí, quando você lê e traduz literalmente, portão de ruído, né? Dá uma ideia melhor do que o pedal faz. O que acontece? Existe, principalmente quando você está usando distorção, um ruído que é inerente ao funcionamento do captador, do pedal. Você vai ter um certo nível de ruído. O guitarrista tem que acostumar a trabalhar com isso. Não existe guitarra 100% limpa, 100% sem um mínimozinho de ruído ali. O que o noise gate vai fazer? O que acontece? Quando você toca, está com a distorção, está fazendo um riff, está fazendo um solo, o ruído ele está abaixo do teto, do piso aqui do volume, do sinal. O volume está aqui, você está ouvindo, o ruído está aqui embaixo. Então, você não ouve, você não percebe, ele é imperceptível porque o som da guitarra está mais alto que o ruído. Mas quando você toca uma nota, por exemplo, você tocou e você deixa ela soar, você fez um vibrato, você bateu a nota e ela vai tendo um decaimento, decay. O volume vai caindo, não vai? Quando o volume vai caindo, o ruído está aqui, ó. O volume vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Aí o ruído vai aparecer, porque o ruído não cai. O ruído não tem decaimento, porque o ruído não é sinal. O ruído ele é inerente por causa do funcionamento, por causa da rede elétrica, por causa de uma série de coisas. Então, se você não estiver usando o noise gate, o que vai acontecer? Vai caindo o som, aí vai chegar no ponto, o barulho está ali. Se você está fazendo uma gravação, está tocando ao vivo lá e você faz isso, o barulho vai aparecer uma hora ou outra. Isso pode te incomodar. O que o noise gate faz? Ele vai, na medida que você ajusta lá e começa a acontecer esse caimento do volume, ele vai cortando para não deixar o ruído aparecer. Então ele dá uma mascarada. Então o noise gate, na realidade, ele não corta o ruído, ele não tira. Na realidade, ele fecha o som para quando você parar de tocar, o ruído não ficar o tempo todo ali. Inclusive, se você estiver usando o noise gate ligado e pegar a guitarra aqui sem abaixar o volume, você pode botar a mão que não dá ruído nenhum. Mas não é porque ele tirou o ruído, é porque ele fechou o som. Ele fechou a porta do ruído. Quando você toca, ele abre e o ruído vem junto com o sinal e você não percebe. Deu para entender a explicação? Basicamente é isso que o noise gate ou noise suppressor faz. Noise gate é um nome mais comum, usado pelas maiores marcas. Tem um modelo ali da MXR, né? Mas você vai ter muitas pedaleiras. A Zoom, por exemplo, usa o nome de noise suppressor. Eu acho que a Boss também. Então é mais uma questão de nomenclatura mesmo. Aí o que você vai ter no noise gate? Você vai ter o ratio, que é a diferença entre o sinal de entrada e a saída, determina a razão do corte, a intensidade do sinal. Você vai aprender a mexer nisso regulando, né? O threshold, que é o limite, né? Aciona o efeito sempre que o sinal atingir uma determinada intensidade. Ou seja, vamos imaginar que o ruído está aqui, ó. Aí o threshold, você pode ajustar ele para ele chegar aqui, ó. Então quando o som vai caindo, quando ele chega nesse ponto, o noise gate já começa a atuar e já vai baixando ao ponto de cortar o som e não deixar o ruído aparecer. Basicamente é assim que funciona. Aí você tem uns exemplos ali, o WebTech, Two Channel, né? Hum Eliminator, o nome já diz aí, ó. É um outro nome, tá? Ele usa o nome de Hum Eliminator. Hum em inglês é como os americanos chamam de ruído. A gente fala ruído, eles falam hum, né? É da onde vem o termo humbucker, lembra? Humbucker, né? A gente fala humbucker, né? Então Hum Eliminator. Você tem um Rocktron Rush Pedal. Você tem um que é muito famoso, que é o Boss NS2 Noise Suppressor, né? Ele também é um loop e também é um power supply. Eu vou falar de loop em umas aulas mais na frente, talvez na semana que vem eu falo de loop. O power supply é uma alimentação, como é que eu diria? Uma segunda alimentação. Você pode ligar a fonte no pedal e o pedal alimentar um outro pedal. Vamos imaginar que você tem uma fonte só sobrando um cabinho. Você precisa alimentar 2 pedais. Você pega a fonte e liga nesse pedal e ele tem uma saída para você alimentar o segundo pedal. Entendeu? Então ele é 3 funções. Ele é um noise suppressor para o ruído, um loop, que eu vou falar depois o que é mais na frente, em outra aula, e o power supply também. É uma alimentação sobressalente, podemos colocar assim. E o equalize, não precisa falar muito, né? O texto aqui já vai explicar para vocês, mas o equalize acho que é mais tranquilo. É um equalizador.
tá? Você vai ter basicamente dois tipos de equalizador. Você vai ter o equalizador paramétrico, o nome já diz, o equalizador paramétrico vem de parâmetro, tá? Então você tem basicamente no equalizador paramétrico 3 parâmetros: grave, médio e agudo. Esse equalizador paramétrico é o que vem na maior parte dos amplificadores de guitarra, em alguns pedais de distorção. Você tem ali o grave, o médio e o agudo. É os botões parâmetro de grave, o parâmetro de médio e o parâmetro de agudo. Por isso que é chamado de equalizador paramétrico. E o equalizador gráfico, o nome já diz, ele é mais completo porque ele vai ajustar, além das frequências básicas, grave, médio e agudo, as frequências intermediárias em faixas de banda, né, podendo ter de 7 a 10 bandas no caso da guitarra. Então você tem equalizador de guitarra que tem até 10 bandas, né? Tem um exemplo aqui da DOD, tem vários. Por que ele é chamado de equalizador gráfico? Porque você consegue deixar os botõezinhos aqui formando uma espécie de gráfico, né? Ele faz aquelas... Você pode botar em V, pode botar em contrário assim, pode botar em onda, né, fazendo um S. Então você pode equalizar do jeito que você quiser aqui. E ele pode ter de 7 a 10 bandas. Quanto mais bandas, mais o ajuste mais fino de equalização você vai ter, tá? Eu particularmente não uso equalizador. Nunca fui de usar muito equalizador. Eu uso mais o equalizador paramétrico do próprio pedal e do amplificador. Mas tem música que pode colocar o equalizador, né? Dá para você usar inclusive de outras formas, né? Mas basicamente o que o equalizador faz é isso, é equalizar o sinal, ou seja, equilibrar. O equalizador você vai, se tem por exemplo uma frequência grave sobrando, você vai lá no controle que controla as frequências graves, tanto no equalizador paramétrico quanto no equalizador gráfico, e você vai atenuar a frequência, você vai tirar. Ele vai filtrar aquela frequência, ele não vai deixar todo o grave passar. Se você sente que está faltando grave, você vai acentuar a frequência grave. E o mesmo vale para o médio, o mesmo vale para o agudo. Então, no equalizador de 7 a 10 bandas, dá para você equalizar o sinal da guitarra de maneira mais precisa, né? Porque ele vai pegar várias faixas de frequência. Então é legal. Você tem o Boss GE7, o nome já diz, é um equalizador de 7 bandas. Você tem o DOD FX 40B Equalizer. Esse 40B aqui porque ele é para baixo, você tem um equalizador para baixo. Você tem o Line 6 FM4 Filter Modeler, né? Então você tem aqui os botões de equalizadores. E geralmente o último botão aqui, ele é um fader deslizante, né? Ele sobe e desce. Ele é um level, ele é um volume. Então o equalizador você tem as bandas, né, que você vai equalizar, e o último botão ele é um level. Alguns músicos usam o equalizador inclusive como um boost de volume. Eles colocam flat. O que é flat? Todos os botões no meio do equalizador, ou seja, não há alteração nenhuma no sinal, porque está tudo no meio. Se você ligar não vai dar diferença nenhuma. Mas o level eles dão uma levantadinha o volume, levantam um pouquinho o volume, que aí quando você liga o equalizador ele sobe o volume, então o volume vai ficar mais alto. Aí é legal para você fazer uma diferenciação entre volume de base e solo, por exemplo. Então é bacana também. Por último aqui, os efeitos de expressão. Ah, manda aí. Eu já ouvi falar muito sobre a versatilidade, né, do pedal de equalizador, os gráficos. Eu acredito que você não vai aprofundar nessa parte, mas você tem algum material que você indica para entender melhor o funcionamento de cada frequência, de cada região ali? Eu tenho sim algumas coisas aqui, posso te passar sim. Mas basicamente um equalizador é uma espécie de filtro, né? Ele vai filtrar uma frequência ou deixar uma frequência passar mais e cortar outra, né? Você pode fazer um corte no grave, como eu falei, tirar uma determinada frequência, então o som vai ficar um pouco mais magro. Você pode acentuar as frequências médias, não tem tanto segredo. O legal do equalizador é mexer, é fuçar para você entender o que faz, né? Eu geralmente, até no equalizador paramétrico de um amplificador, eu costumo colocar flat. Flat é o termo que se dá quando está no meio, ou seja, ele não está nem adicionando grave, ou médio, ou agudo, e nem tirando. Você está no meio ali, você está a frequência equilibrada. Se você coloca, adiciona, você vai acentuar. Se você roda para o outro lado, você vai atenuar, você está tirando, né? Então eu costumo equalizar assim, eu coloco no meio tudo e vou ouvindo. Pô, tá faltando grave, eu pego o bass, né, e aumento um pouquinho. Pô, o som tá sem médio, cara, eu vou botar um pouquinho mais de médio. Aí eu acentuo o médio. Pô, tá muito médio, tá muito nasal, aí eu vou tirar um pouquinho do médio. Pô, tá sem brilho, cara, tá sem, né, o som tá seco, aí eu pego o brilho lá e
o treble, né? E faço isso. Então, basicamente assim. Mas eu tenho material aqui, vou ver se eu acho alguma apostila a mais, alguma coisa assim. Sim, que explicar rapidinho. Eu tenho esse PIB que você tem também, né? Até onde eu pesquisei dele, a característica dele é pontagudo já. Eu tenho um extrato com Rambo. Eu acho que a característica do Rambo também é meio aguda, desse captador que eu tenho, né? Então, assim, tá ficando muito agudo. Tanto a equalização do amplificador e do pedal de distorção, que tinha a equalização de baixo, de grave e agudo, né? Eu quase zerava os dois agudos, tanto do amplo quanto do pedal. Mas será que não é o seu amplificador não, cara? Aí eu não sei. Tá até para manutenção, para trocar os potenciômetros. Não, mas testa em outro amplificador. Às vezes é a característica tonal do seu amplificador. Tá entendendo? Por exemplo, tem alguns amplificadores da Fender que, cara, é agudo, ele é abelhado, é a característica do amplificador, é legal para som limpo, por aí vai. Você não consegue fazer muita coisa com ele. Eu dava aula numa escola, até ano passado, lá tinha um amplificadorzinho da Borne, de 15 watts. Cara, o amplificador só tinha agudo. Sabe o que eu fazia com o agudo dele? Eu zerava. Eu não tô falando de uma forma figurada, não. Eu pegava o treble, fazia assim, ó, zero. Para poder ficar audível. Porque o amplificador é muito agudo, né? E, então, às vezes é um amplificador, às vezes não é o captador, às vezes né? Por exemplo, eu tive... Eu tenho o PIV de 112, né? Então, esse PIV aqui ele tem um problema. Você já deve ter percebido isso. O grave dele só vem quando ele está no volume um pouco mais alto. Começa a aumentar o volume mais, você vai perceber, abafa, você vai ver que vai vir mais grave. Quando você está com o volume muito baixo, e o ruim dele é que no volume baixo não vem, cara. O timbre não vem. Você tem que, a partir de um certo ponto do volume ali, que ele começa a timbrar, né? Então, quando eu estou tocando em volumes baixos aqui do meu estúdio aqui, eu boto o grave no talo e eu corto um pouco o agudo e um pouco do médio, para poder ficar um som mais agradável. Quando eu vou tocar em volumes mais altos, aí eu já faço o contrário, eu tenho que tirar o grave e acentuar um pouco o agudo. Isso é muito importante, isso é uma dica muito importante. Equalização depende muito do volume que você vai tocar. Quanto mais volume você colocar, mais as frequências vão aparecer, mais as frequências. Você vai estar excitando mais o pré-amplificador do amplificador. Então, você vai estar mandando mais potência, mais sinal para ele. Então, as frequências vão aparecer mais. Se você abaixa, você vai estar excitando menos o pré. Então, é natural você querer acentuar mais o grave, aí vir mais agudo, aí você vai cortar o agudo, né? Então, a equalização está muito ligada ao volume geral do equipamento que você está usando também. Mas faz o teste, pode ser o volume, pode ser também o amplificador que você está usando. Pode ser também, porque eu peguei ele tem pouco tempo, né? Pandemia, não usei para tocar um banco ainda nada, né? Só em casa, então... Não faz o teste, a hora que você estiver sozinho em casa aí, que não tiver ninguém e tal, pra você poder abrir um pouco mais o volume, você vai ver como que ele tem mais corpo. No volume mais aberto ele encorpa mais, entendeu? Aí você só consegue perceber isso no volume mais aberto mesmo. Tá? Então, efeitos de expressão. Nos efeitos de expressão, como o próprio nome sugere, articulamos notas tocadas com o movimento do pé, ou seja, controlamos a mudança do efeito ao abrir, através do abrir e fechar do pedal com o pé. Existem vários pedais que se enquadram nessa categoria, mas falaremos apenas dos mais comuns usados. O primeiro deles aqui é o pedal de volume. Tal. O pedal de volume não é só para volume, né? A função principal dele é abaixar e aumentar o volume, ajustar ali o volume que você quer. Mas muitos vão usar o pedal de volume para, por exemplo, aquele efeito chamado swell, que é quando você zera o pedal de volume, você toca um som, né? Aquele som imitando um violino ou um violoncelo. Geralmente o guitarrista que toca com extrato, ele faz isso mexendo com o botão de volume na mão, tá? Dá para você fazer isso na guitarra, dessa forma, você toca a nota e abre o volume depois, e dá para você fazer isso com o pedal de volume. Quem faz muito isso com o pedal de volume é o John Petrucci. Ele usa muito esse efeito de swell, né, com o pedal de volume. Então dá para você fazer isso também, é bacana, ok? Os modelos de pedal de volume mais avançados, dá para você fazer um ajuste de volume mínimo e volume máximo. Ou seja,
O pedal de volume de forma tradicional, eu tenho um aqui da Onia, que é bem simples, ele não tem controle nenhum. Quando eu piso no mínimo, ele zera. Quando vai no máximo, ele vai no volume 10. Tá? Então ele só faz isso. Mas os pedais de volume mais avançados, você pode ajustar de forma que quando você zera aqui, você desacelera o pedal, ele não vai dar o volume 0. Você pode colocar o volume 5, que é metade. Então, colocou aqui, volume 5. Apertou o volume 10. E o contrário também, você pode colocar 5 aqui, e de forma que quando você pisar todo, ele não vai até o 10, ele vai até o 7, por exemplo. Então dá para você fazer alguns ajustes. Alguns vão ter mais saídas para você ligar alguns pedais externos, enfim, tem algumas funções. Alguns vão ter booster de volume para dar um ganhozinho a mais, enfim. Você vai ter também aqui os modelos, né? O Boss FL50L, estéreo volume pedal. Esse é estéreo, tem 2 saídas, você pode mandar saídas para amplificadores diferentes. Você tem o DLD FX17 volume e o Dunlop High Gain volume pedal, né? Tem gente que pensa, o pedal de volume é uma coisa simples, é barato. Tem alguns modelos que são caros, né? São bem legais. E o pedal de expressão aqui também é esse pedal, ele não tem efeito em si. Ele não é um pedal com efeito. Ele só controla. Por quê? Ele foi projetado para controlar os parâmetros de um multi-efeitos. Por exemplo, se você tiver uma pedaleira que não tem pedal de volume, nem de wah-wah, é só pedaleira, você pode comprar um pedal desse à parte e ligar, se ele tiver a função para usar um pedal externo, né, de expressão, e ele vai controlar o nível de ganho dos efeitos, de saturação, o volume geral, os parâmetros do efeito de modulação, o wah-wah, o AMI e qualquer outro parâmetro de um efeito que a pedaleira permita controlar. Eu já fiz isso. Vocês lembram daquela pedaleirazinha da Zoom, a 505? Já viram falar? Pequenininha, quadradinha assim. Eu usei uma 505 com um pedalzinho desse. A 505 ela não tem pedal de volume, mas quando você liga você consegue ajustar o pedal de volume, ela tem uma saída para pedal de expressão. Eu posso comprar o pedal até de outra marca, ligar nele e eu controlo o volume da Zoom 505, o nível de distorção, o wah-wah da 505 e por aí vai. Então é uma coisa legal. Funciona para vários multi-efeitos. Outro multi-efeito, lembra do Pod XT, que é aquele feijãozinho vermelhinho? Ou o Behringer, aquele V-Amp da Behringer. V-Amp é o azulzinho, que parece uma guitarrinha, né? Parece uma Les Paulzinha. Também dá para você ligar um pedal desse e controlar os efeitos naquele pedal, né? É como se fosse um pedal de volume que vem geralmente nas pedaleiras, né? Eu acho que é o Diego que falou que tem uma Boss, uma pedaleira da Boss. Uma Boss ME70. Ela já tem um pedal de volume, né? Ela então, tem. É isso aí. Imagina que a sua pedaleira não viesse. Aí você podia comprar esse pedal à parte e ele vai controlar. Você liga nele e ele vai controlar os efeitos da pedaleira. Então tem essa opção. Às vezes você tem uma pedaleira, você gosta do som dela, mas você quer um pedal de expressão para controlar os efeitos, mas você não quer trocar de pedaleira. Aí você tem a opção de comprar um pedal desse que sai mais barato do que trocar e pegar uma mais cara, né? Então é uma opção legal. Esse pedal aí, então, ele funciona mais como um controlador. Exato, caso, né? Exato. Não tem efeito em si. Só que por que a gente costuma fazer uma distinção de pedal de expressão para controlador? Porque o controlador na música, em setup, ele é o controlador MIDI, né? Que é aquela pedaleira MIDI. Eu vou falar dela em uma aula. Que ele vai controlar todos os outros parâmetros, mudança de banco. Existem controladores MIDI, assim, são bem, como é que eu diria? São modelos bem tecnológicos, assim. Eles controlam até a mudança de canal limpo para canal sujo do amplificador. Tudo via MIDI, via implementação MIDI. Então, você pode montar um rack de efeitos digitais, ele controla tudo com um controlador, entendeu? Então, é muito mais caro e muito mais tecnológico um controlador MIDI de um pedal de expressão. E faz muito mais coisas. Um pedal de expressão só faz isso, só vai controlar os efeitos de uma pedaleira ou de um multi-efeito qualquer, entendeu? Então a gente faz essa distinção por isso. Seria bacana no caso daquelas pedaleiras muito pequenas, né? Que tem um pedal de expressão, mas é muito pequeno o pedal de expressão, não dá nem o tamanho do pé. Isso aí. Também rola. Entendi. Ou às vezes, até mesmo, por exemplo, vou pegar o exemplo do Diego aqui, ó. O Diego tem a ME70, né? Você quer um segundo pedal, você quer deixar um pedal ali só para controlar o volume e você quer um para controlar o wah-wah na mesma música. Você pode comprar um desses e ligar na sua. Dá para fazer também, né?
É só olhar se sua pedaleira tem saída para pedal de expressão, você pode controlar e fazer isso. Aí se deixar eu vou deixar esse que eu comprei só para fazer efeito de wah-wah, para controlar o nível de distorção, para, sei lá, controlar o delay. Ele controla qualquer parâmetro se você quiser, né? Não tem um ganho da distorção? Você coloca mínimo e máximo, você pode colocar ele para controlar isso. Menos distorção no curso 0 do pedal e mais distorção no curso máximo. Então você vai acelerando a distorção. Quanto mais você acelera, mais pesada fica a distorção. Dá para fazer isso também. Então é bem legal. Aqui depois eu vou corrigir. Eu acabei repetindo aqui os exemplos de pedal de volume. Aqui eu botei o exemplo de pedal de volume, que eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V e acabou copiando aqui. Tá? Mas eu vou pegar... os modelos aqui são outros. Você vai ter, por exemplo, o Roland V5, que é um pedal de expressão da Roland. Mas depois eu vou mudar aqui para vocês e mandar a apostila atualizada. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso. Hoje é isso. Não sei se vocês têm alguma outra coisa aqui que vocês queriam perguntar, alguma dúvida, algum comentário. Hoje foram só vocês dois, né, galera? O Matheus está trabalhando, né? Eu sei que ele está trabalhando à noite. O Douglas não, o Jonathan, eu sei que ele está dando aula também. E o Sérgio estava no negócio da cirurgia, ele falou que talvez não conseguiria. Mas enfim, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que quiserem perguntar ou comentar. Tem uma dúvida. A minha pedaleira ela tem um conjunto grande de defeitos, né? E tem um desenho nela, tem um manual também explicando a ordem dos efeitos. Quando você trabalha com vários pedais individuais, você constrói a cadeia ali. É assim, entendo que a ordem que você coloca os pedais vai influenciar muito o que você vai fazer. Né? Vai ter uma aula que a gente vai falar disso, sobre a ordem beleza. Vai ter uma aula que a gente vai falar disso aí. E as pedaleiras têm essa possibilidade, algumas, as mais sofisticadas, né? Elas vão ter essa possibilidade de você mudar. Você quer colocar a distorção antes do delay, ou depois do delay. O wah-wah no começo da cadeia, ou wah-wah no final. Exatamente porque muda o sinal. Entendeu? Exatamente porque tem essa alteração no timbre. Então, é interessante isso aí. Né? Você saber, tipo assim, como que vai funcionar. Tem uma aula que a gente vai falar isso aí. Se eu não me engano, sem essa aula agora, outra. Na ordem lá, eu não lembro. Eu até fiz algumas mudanças na ordem lá das aulas, né? Mas enfim, a gente vai falar disso aí também. Beleza. Isso aí, cara, influencia pra caramba a cadeia. Eu não sei se você tá falando aí que é da sua ME70, né? Eu tenho a ME80, ela não tem como alterar a ordem de sinais. Você também não programa ali sozinho. A Boss GT8, por exemplo, eu lembro que ela tinha porque ela tem um visor digital, né? Você podia, lá nos botões lá, eu quero mudar a ordem do pedal de distorção, eu quero botar ele depois do delay, aí você muda. Essa pedaleira é excelente, tá, bicho? Tem a GT8 aí. Essa pedaleira, cara, foi a última pedaleira que eu tive. E é uma pedaleira que eu voltaria a ter ela, assim, de boa, porque ela é muito boa. Ela é muito legal. Se quiser comprar. Nada, eu não tô podendo comprar nada agora. Mas assim, eu só vendi ela na época, aí eu fechei a parceria com a NIG, porque no começo eu tinha um apoio da NIG, né? Não era uma parceria, um endorsement mesmo, né? Aí eu usava 2 pedais no loop dela. Você já usou pedal de distorção externo no loop dela? Nunca usei, não. É sensacional, cara. Você tem eu vou falar numa aula sobre isso aí, que é o Send Return, ela tem. Você pode usar um pedal de distorção externa e não usar a distorção dela, porque a distorção do pedal é melhor. Aí você pode misturar a distorção do pedal com os efeitos da pedaleira. Aí você deixa o pedal ligado, mas na programação o sinal só vai passar pelo pedal quando você na programação tiver programado para o loop abrir a porta dele, né? Porque ele tem uma porta que abre e fecha. Então, se você programou para ele mandar o sinal para o pedal, quando você pisar naquele banco, naquela programação, naquele patch, ele manda o sinal para o pedal, volta, ou seja, é como se o pedal fizesse parte dos efeitos da pedaleira, tá entendendo? E você mistura ele com reverb, com delay, com compressor, com o que você quiser. Então o pedal fica ligado o tempo todo? Fica ligado o tempo todo, você não precisa... Só quando a pedaleira configurar para abrir o loop que ele Isso. É sensacional. Eu fazia isso, eu usava 2 pedais de distorção no loop. Né? Primeiro eu comecei usando um, que era o Boss, aquele OD20, um amarelinho, não sei se vocês chegaram a ver, com um quadradinho assim, que tem várias distorções. Eles chamam, acho que é Drive Factor, que é o fábrica de distorção, né?
Tem um monte de time de distorção dos pedais da Boss. Eu vi esse pedal o Eduardo Danui usando na época e fiquei doido e comprei. Bom pra caramba. Depois eu passei ele, fechei com um apoio da NIG. Comecei a usar o Amp Simulator. Aí eu usava o Amp Simulator no loop. Ele ficava ligado direto, mas o sinal não estava passando por ele o tempo todo. Então, por mais que ele estava ligado, né, o sinal não passava por ele. Se eu estivesse usando um efeito com chorus você só ouvia o chorus, mesmo ele estando ligado. Mas naquele banco, naquela programação que eu fiz, que eu liguei para ele ligar o loop, aí o sinal vai sair, vai passar por ele e volta para a pedaleira, né? Então é bacana que você pode misturar um pedal externo qualquer, né, com os efeitos da pedaleira. Aí geralmente a galera usa isso para distorção, você bota um pedal externo e os efeitos limpos, né, que geralmente são bem legais, você usa ela. E ela tem outras funções. Eu gravei muito com a função SPDIF. Ela tem uma saída SPDIF que parece uma conexão RCA. Você compra um cabinho SPDIF, cara, mas aí sua placa tem que ter a conexão SPDIF. A minha placa de som tinha uma entrada SPDIF. A qualidade era perfeita, cara, para gravação e tal. Eu usei muito essa pedaleira. Eu sabia mexer nela assim, de cabo a rabo, porque na época eu imprimi o manual em português. Fiz uma apostilazinha, imprimi, eu li, todo marcado, então eu sabia muitas funções. E ela dá para fazer essa mudança de cadeia, né? Você pode pegar a distorção e jogar de um lugar para o outro, delay, né? Então é bacana. Beleza, pessoal? Então, semana que vem estamos aí no mesmo bate-horário. Depois eu vou postar o material lá no grupo. Lembra do meu negócio de atualizar o logo. Sim, tá, beleza. Material que você quer, beleza. Valeu, abraço. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom.